E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal do Sormani na noite desta quarta-feira, uma noite muito chuvosa. Finalmente a chuva veio. Seja bem-vindo, dona Chuva. A gente precisa de você. E não suma não, viu? Não suma não. Continue dando as caras por aqui, porque você é sempre bem-vinda. Queria falar o seguinte, gente. O Luxemburgo foi demitido na tarde desta quarta-feira do Corinthians. Não é mais treinador corintiano. Por conta disso, já se especulava muito a presença do Luxemburgo comandando o Santos nesse restante de campeonato, ou talvez com um contrato até um pouco maior, não sei. Agora que ele foi demitido, essa possibilidade ganhou mais força ainda. Por quê? Porque o Galo, que é o coordenador de futebol do Santos, adora o Luxemburgo. Ele começou na profissão lançado pelo Luxemburgo. O Marcelo Teixeira, em quem o Andrés Rueda tem se apoiado demais nesse final de gestão, Marcelo Teixeira, que aliás colocou o Galo como coordenador, foi escolha do Marcelo Teixeira e condição para que ele venha apoiar o Rueda nesse final de mandato, que colocasse o Galo lá, o Rueda colocou. Então o Marcelo Teixeira também gosta muito do Vanderlei Luxemburgo. Então você tem lá o coordenador de futebol, o Galo, adora o Luxemburgo. O Marcelo Teixeira, que tem sido uma espécie de eminência parda nesse final de governo do Andrés Rueda, também gosta do Luxemburgo. Então, somando tudo isso, a gente chega à conclusão do quê? De que a chance de Vanderlei aparecer no Santos não é pequena. Não é pequena. Até esse momento não tem nada, gente, não tem nada. São 15 para as 9 da noite dessa quarta-feira e até agora não tem nada. Pode ser que daqui 1, 2, 3, 4, 10 minutos, meia hora surja alguma coisa, mas nesse momento que eu gravo esse vídeo não tem nada. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Sormani, tá? Se inscrevam aqui no canal do Sormani, dê seu like, que é importante fazer esse canal propagar, e acione o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo, tá bom? É muito importante. Vamos fazer esse canal chegar com 30 mil inscrições, com 30 mil seguidores logo mais? Tô quase chegando lá, mas eu preciso de vocês, tá bom? Então, gente, é o seguinte, como eu falei no introito, nessa introdução, nesse prólogo de bate-papo entre nós, o Vanderlei está sendo falado muito no Santos. Tem gente torcendo o nariz, aliás, a maior parte. Tem gente pedindo, pelo amor de Deus, para que o Rueda não faça isso. O Vanderlei, de há muito tempo, não é um treinador de ponta. Não é. Ele ficou no meio do caminho. Ele se perdeu. Com várias distrações, eu já comentei isso aqui, né? Tornou dono de cachaçaria, só gosta de jogar poker, virou político, dono de escola, dono disso e dono daquilo, e futebol, que é bom, ele meio que escanteou. E tá pagando o preço por isso. Porque o futebol vem se modificando, ele muta, né? Ele passa por um processo de mutação, de transformação, ano após ano. Ano após ano. Se o treinador não estiver ligado nisso, ele fica para trás. E se ele ficar para trás e não estiver disposto a aprender, ele continuará para trás. E esse é o problema do Vanderlei. O Vanderlei acha que inventou a roda. Ele acha que as pessoas de hoje não fazem nada além do que ele já fazia na década de 1990 com o Palmeiras. Não é verdade. Não é verdade. Ele tem que abrir os olhos para isso. Ele tem que ser humilde e voltar a estudar futebol se quiser seguir na carreira de treinador. Agora, se quiser continuar levando aí a carreira com a barriga do jeito que ele está levando, não precisa. Porque sempre vai aparecer alguém para contratar o Vanderlei. Sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer. Agora, o trabalho dele no Corinthians não me pareceu um mau trabalho. Sinceramente, não me pareceu um mau trabalho. Ele foi muito boicotado pela diretoria do Corinthians. Muito. A direção do Corinthians, por exemplo, vendeu o Roger Guedes, que era o melhor jogador do Corinthians. O Corinthians era Roger Guedes e mais 10. Imagina você perder esse jogador. É difícil. É difícil. Num time que tem uma estrela solitária, não é o Botafogo. Essa estrela solitária é o Roger Guedes, no Corinthians. Você perde meio time, ou talvez até mais. Ele perdeu o Roger Guedes, ele perdeu o Adson, ele perdeu o Murilo. Tudo isso impacta no trabalho dele. Estou citando aqui rapidamente alguns jogadores que eu lembro. Talvez você lembre de outros. Isso impacta. Você monta um time, você treina, de repente você perde a sua principal peça. Isso tem um impacto muito grande no seu trabalho. Agora,
Outra coisa também importante no trabalho do Vanderlei, que vinha fazendo um trabalho interessante no Corinthians, quando o Corinthians estava com o seu time intacto, é que ele lançou muito moleque da base. Muito moleque da base. O Moscardo, que tá aí, que vai render um ótimo dinheiro, o Corinthians vai ser vendido pro Chelsea. O Murilo, que foi vendido pro Nottingham Forest, o zagueiro. O Wesley, que tá jogando no Corinthians e desequilibrando. O Pedro, que já foi vendido pro Zenit. O Felipe Augusto, que ele lançou em alguns jogos, já deu mostras de que pode vir a ser um jogador interessante no futuro pro Corinthians. O Juan Oliveira, que passou 2 anos e meio machucado, ele voltou e oportunizou o menino também. O Guilherme Biro também foi lançado e alçado no time de cima por ele. O Matheus Araújo, tudo isso aqui eu anotei aqui na minha cadernetinha. E todos os jogadores foram lançados pelo Vanderlei, ou recuperados, ou potencializados por ele. Então vamos recuar um pouquinho mais o tempo, a gente vai se lembrar do Palmeiras. Ele foi técnico do Palmeiras, ele foi o técnico do Palmeiras que lançou, por exemplo, o Danilo. Ele que lançou o Danilo. Porque na época, quando ele lançou o Patrick de Paula, ele lançou o Patrick de Paula também. Todo mundo falava do Patrick de Paula, porque o Patrick de Paula, e ele falou assim, escuta, tem um outro moleque lá na base, que tá machucado, que eu não lancei ainda, mas quando eu lançar, vocês vão ver só. Quem é Vanderlei? Danilo. Nossa, o moleque joga muita bola. Tá lá no futebol inglês também, no Nottingham Forest. Ele lançou o Gabriel Veron, o menino, o Wesley, que tá jogando hoje no Cruzeiro. Então são jogadores assim que eu rapidamente lembro. Talvez você, palmeirense, lembre-se de outros. Eu tô lembrando aqui desses meninos. Entendeu? Então ele lança vários jogadores no Corinthians. Ele lança vários jogadores no Palmeiras. Ele tem sabido mexer com a base. E por que eu falo isso? Porque a base é a salvação do Santos. Não só dentro de campo, como muitos gostam de dizer, quando o Santos ganha partidas, mas principalmente fora dela. Gerando dinheiro. O Santos sobrevive basicamente graças às suas vendas, aos seus negócios. Porque nas demais arrecadações, o Santos tem arrecadação bem modesta. Bilheteria, com a Vila Belmiro pequenininha, você não tem muita coisa. Sócio torcedor do Santos é um dos piores do Brasil. Marketing camisa, o Santos ganha muito menos do que os outros times. Publicidade estática no estádio, idem porque não tem muita gente lá assistindo, quer dizer, o cara não vai, escuta, uma coisa é você pagar para ter sua publicidade no Maracanã ou no Allianz, e outra coisa é você pagar para ter na Vila Belmiro. Tem lá 10 mil pessoas por jogo. Então o Santos perde muito dinheiro. Ou seja, ele deixa de fazer dinheiro como os outros times fazem. E como é que ele dá uma contrabalanceada nisso para continuar competindo com essas equipes que fazem muito mais dinheiro? Vendendo jogador. Entendeu? E o Vanderlei é um cara que sabe, tem sabido e gosta de mexer com essa molecada da base. Então, nesse ponto de vista, o Vanderlei passa a ser um cara interessante. Porque o Santos precisa colocar essa molecada da base no time de cima, fazer com que essa molecada jogue bola para que ela possa ser vendida no futuro e o Santos conseguir dinheiro para fazer frente às suas dívidas. Mas é claro que o futebol não é só isso. O torcedor está cansado de ver o Santos numa pindaíba, esportivamente falando. O Santos há 3 anos, nas mãos desse apocalíptico presidente Andrés Rueda, o Santos só luta para não ser rebaixado. Envergonha o seu torcedor ano após ano, campeonato após campeonato. O torcedor está farto, mas tem sido muito bacana, tem sido muito parceiro, está embalando o time nos braços, está carregando nos braços também essa equipe, de modo que ela se sinta tranquila e amparada para entrar em campo, render, ganhar jogos para evitar o inédito rebaixamento. Então o torcedor está farto, mas está apoiando. Mas se o ano que vem for assim também, gente, vai ser complicado. Então eu pergunto, além de lançar moleques, o Vanderlei tem condições de montar um time competitivo? Ele, com esse Corinthians, estava caminhando muito bem, obrigado. Não vinha jogando futebol vistoso, não vinha jogando futebol de um nível superior muitas vezes aos seus adversários, mas vinha fazendo resultado. Chegou até aí, ó, tá na semifinal da Sul-Americana. Tá lá. Empatou o primeiro jogo 1-1 com Fortaleza, tá vivo. Mas ele não vai poder mais usufruir dessa
quem sabe, classificação, hipotética classificação, pode vir a acontecer porque ele foi demitido hoje à tarde, torna a dizer. Mas com esse time bem meia boca do Corinthians e que foi mutilado pela direção do Corinthians, ele está na semifinal da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Foi bem também na Copa do Brasil. Foi bem também na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro já está na primeira página, é o 10º colocado. Então o trabalho do Vanderlei, o trabalho de campo dele, não é também um trabalho ruim. Não é também um trabalho ruim. Mas é um trabalho para te gerar títulos? Aí eu acho que não é. Aí eu concordo com vocês. É um trabalho para Sul-Americana, quem sabe uma Libertadores, num torneio de mata-mata. Pode ser até que ele chegue numa fase bem aguda, semifinal ou até final. Pode ser. Mas ganhar um título como o Campeonato Brasileiro, esquece. Ele não vai fazer isso. Bater campeão no Campeonato Paulista? Não acredito. Mas ele pode surpreender uma Sul-Americana, onde os principais times do Brasil não participam. Porque Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético, Fluminense, esses times estão na Libertadores, eles não jogam Sul-Americana. Então, de repente, ali você pode ganhar um título. E seria legal, já pensou se ganhar uma Sul-Americana? Então, gente, pensando aqui a respeito dessa contratação do Vanderlei, eu contrataria? Eu esperaria o jogo contra o Vasco. Eu apoiaria o Marcelo Fernandes, o presuntinho. Não é que eu esperaria. Eu acho que ele deve ir até o final. Acho que ele deve ir até o final. Entendeu? Mas a gente nota muito esse desejo de pessoas dentro do Santos de trazer um treinador. Porque se o Santos vai ser rebaixado, se por um acaso ele for ser rebaixado nesse ano, muita gente vai dizer, olha, foi rebaixado e terminou o ano de maneira melancólica com um técnico interino. Marcelo Fernandes é um técnico interino. Teve um grande trabalho no jogo contra o Bahia. Isso encheu de esperança o torcedor. Mas como é que vai ser daqui para frente? A gente acha que será legal. Eu apoiaria, já disse isso aqui várias vezes. Vamos com o Marcelo Fernandes, vamos com o presuntinho. Ele ganhou o grupo quer ele. A torcida também o deseja. Então é uma conjunção de fatores favoráveis ao Marcelo Fernandes. Torcida do lado, jogadores do lado também. E boa parte da mídia também apoia o Marcelo Fernandes. Então eu não mexeria. Eu não mexeria. Mas eu só quis falar para vocês a respeito do Vanderlei, porque comenta-se muito, tem se comentado muito da possibilidade de ele chegar no Santos. E eu resolvi fazer aqui uma retrospectiva do trabalho dele no Corinthians e no Palmeiras. O que ele fez no Palmeiras lançando jogadores, o que ele fez no Corinthians lançando jogadores e tornando o Corinthians um time competitivo, embora não seja tão ruim assim no papel. Tá? Não é tão ruim assim. Mas está chegando. Se você for olhar o Corinthians e Santos no papel, tem muita diferença. Tem o Renato Augusto. E os demais? O Corinthians é melhor, eu concordo com vocês. Mas é tão melhor assim? Então, a ideia desse vídeo foi essa. Mostrar para vocês que o desejo do Galo e do Marcelo Teixeira em colocar o Luxemburgo não é tão absurdo assim nessa reta final de campeonato. Não é tão absurdo assim. Aí você pergunta, mas senhor Mano, você colocaria? Não, eu não colocaria, eu deixo o Marcelo Fernandes. Eu deixo lá o presuntinho. Mas eu quero mostrar para vocês, não entrem em pânico. Não entrem em pânico, tá? Não entrem em pânico. Repito, eu manteria o Marcelo Fernandes. Mas se chegar o Luxemburgo, quem sabe possa dar certo. Sabe, a gente está se apegando em qualquer coisa, não é verdade? A gente se apega em qualquer coisa para não imaginar que esse time um dia seja rebaixado. Um dia não, que neste ano seja rebaixado. Tomara que isso não aconteça.